Ele continue ministrando ao nosso coração esta manhã. Que Ele continue falando a cada um de nós. Que a sua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que Ele venha nos direcionar para tudo aquilo que precisamos realizar e fazer. Senhor, fala conosco nesta manhã, Pai. Tira, Senhor, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. Usa-nos, Senhor, nesta manhã. Fala, Senhor, a cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Versículo 7 em diante. Ageu. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus, o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Amém? Podeis tomar assento. O povo estava cativo na Babilônia, mas Deus ouve a oração do povo, liberta o povo, e levanta um moço chamado Zorobabel, um príncipe, para que ele vá a Jerusalém, e ali com os demais príncipes que voltaram do exílio, eles possam reconstruir Jerusalém, eles possam levantar novamente Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor, quando levou todo o povo cativo. E quem era Zorobabel? Neto do rei Joaquim, da linhagem do rei Davi. Quando nós vamos a Mateus, capítulo 1, no versículo 12, nós vamos estudar a genealogia de Jesus. Lá está Zorobabel, trazendo a linhagem a Jesus. E esses moços, esses príncipes, eles chegam a Jerusalém com muito entusiasmo e logo levantam, chegando lá, um altar de sacrifício, um altar a Deus, e começam então a desenvolver ali novamente o culto que havia se perdido, as ofertas, os sacrifícios ao Deus
vivo, ao Deus de Israel. E no segundo ano, eles lançaram os fundamentos para levantar o templo. No segundo ano que eles estavam lá, eles começaram então a fazer os alicerces para levantar o templo. E por uma questão de inveja, uma questão política, o mesmo povo de Israel, muitos do povo de Israel, da linhagem de Israel, eles se levantam contra levantar o templo. E eles então começam de todas as maneiras tentar impedir para que a obra fosse realizada. E por uma questão de discórdia, seus adversários enviaram uma carta ao rei Artaxerxes com o teor: os rebeldes que voltaram a Jerusalém estão reconstruindo muros e o templo, e não lhe enviarão mais tributos e nem pedágios. Eles escrevem uma carta novamente para o rei e diz: olha, aquele povo que você deixou sair, aquele povo que você permitiu voltar lá para Jerusalém, eles agora estão construindo, edificando a cidade, eles agora refizeram o muro e agora estão pensando em levar o templo novamente. E uma coisa, rei, eu quero lhe dizer, que eles estão se fortalecendo e não irão mais lhe pagar tributos e nem pedágios. Era uma mentira. Era uma palavra mentirosa, era algo que tinha sido levantado como calúnia contra aqueles que estavam trabalhando. Porém, então, o rei, ouvindo aquilo, dá uma ordem que cesse toda a construção. E a construção paralisou por 16 anos. A obra estava parada. A obra ali, nada acontecia, nada se fazia, e o povo então começa a ter outros objetivos. Muitas vezes nós não nos apercebemos, mas quando não temos o objetivo de buscar a Deus, de santificar o nosso culto a Deus, o inimigo vai trazendo ao nosso coração outros objetivos, e nem nos apercebemos, estamos distante daquilo que deveríamos fazer, daquilo que deveríamos buscar. Uma palavra contrária. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra contrária e nem sabemos se é verdade ou o que é, e essa palavra entra em nosso coração e o inimigo começa a plantar ali uma resistência. Houve então uma resistência, 16 anos, aquela obra ficou paralisada, nada mais se fazia. Zorobabel, o nome de Zorobabel significa semente da Babilônia, ou gerado na Babilônia. Aquele que foi gerado na Babilônia. Zorobabel tinha nascido lá na Babilônia. Ele não conhecia o culto ali em Israel, ele não conhecia o templo de Jerusalém, ele tinha nascido lá na Babilônia, porém Deus usa para que ele volte para Jerusalém, para reconstruir o templo, a adoração ao Deus vivo. E essa paralisação trouxe um período de indiferença, de apatia, um desinteresse, uma prostração à vontade do adversário. Esse povo, sem se aperceber, estava fazendo toda a vontade do adversário. Muitas vezes nós não nos apercebemos e estamos fazendo toda a vontade do nosso adversário. Sem nos aperceber, porque entrou em nosso coração uma indiferença, uma apatia, um desinteresse, uma prostração à vontade do adversário. O adversário lançou uma semente e, sem nos apercebermos, nós tiramos a prioridade de servir a Deus, de edificarmos a nossa casa na palavra de Deus, e começamos a buscar outras prioridades, buscarmos em outros lugares. Nós temos muitas vezes força, vontade para tantas outras coisas, mas para louvar a Deus é um obstáculo. O povo, eles tinha condições para fazer muitas coisas, só não tinha para reconstruir o templo.
Eles estavam reconstruindo as suas casas, estavam tendo negócios, porém, para o objetivo que eles foram enviados para Jerusalém, não tinha mais interesse. O povo estava desinteressado. E começa então a sofrer as consequências. Ao primeiro momento, nós não nos apercebemos que, ao sair da presença de Deus, haverá consequências. Quais são as consequências? Falta da bênção de Deus, falta da prosperidade. O inimigo, ele que no começo engana com prosperidade. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas sem a bênção de Deus, nada tem alegria, nada tem prosperidade. A bênção de Deus é quem nos enriquece e não acrescenta dores. Há uma grande diferença de riqueza e de prosperidade. Há uma muita diferença. Tem muitas pessoas ricas, porém não têm prosperidade, não são prósperas. Há muitas pessoas que possuem muitos bens, mas não são prósperas. Há uma diferença. Na carta às igrejas, uma das igrejas muito rica, Jesus diz a elas: olha, vocês dizem, rico sou e de nada tenho falta. E ele responde: miserável são vocês. Por quê? Só possui bens materiais. E bens materiais não é tudo. E esse povo estava exatamente desta maneira. Por quê? Porque uma carta foi enviada à Babilônia novamente, trazendo ali um espírito de discórdia, um espírito de inveja, um espírito de disputas. Ao invés de se submeterem àquilo que Deus tinha dado, eles querem fazer da maneira que eles querem. E para que isso desse resultado, eles lançam uma calúnia. Olha, esse povo, eles agora estão se fortalecendo. Eles agora estão reconstruindo os muros. E vão reconstruir o templo. E sabe qual é o resultado, rei? Eles não enviarão mais tributos e pedágios. Eles não estarão mais sujeitos a vocês. Mas na verdade, Deus tinha libertado esse povo, tinha se dado o tempo do cativeiro. Então começa aquele povo pela demora. A palavra do Senhor diz que quando a bênção demora a chegar, enferma o coração. Quando nós começamos a demorar a conquistar aquilo que Deus tem prometido, o nosso coração começa a ficar enfermo. E aí temos que perguntar: por que está demorando? Por que não está acontecendo? Por que não vem vindo o resultado? Então Deus levanta o profeta Ageu, e ele começa a trazer a palavra àquele povo. Ageu exorta. A palavra exortar quer dizer anima, dar estímulo, animar, induzir o povo a uma mudança. Quando Deus está nos exortando, quando Deus está falando conosco, Ele está nos dando estímulo para uma mudança, para trazer uma mudança na situação que nós estamos vivenciando. A mudança nunca deveria ser uma ofensa, né? Porque mudança é o estilo de vida do reino. Logo nós temos que começar a mudar todos os nossos hábitos, todos os nossos pensamentos, a termos os pensamentos de Deus, a buscarmos em Deus aquilo que é o melhor para nós. Muitas vezes quando a palavra nos fala é necessário mudar, nós ficamos ofendidos. Mas temos que saber que tudo que tem vida muda. Tudo. A situação que nós estamos vivenciando hoje no país tem que mudar. A situação que nós estamos vivenciando na família tem que mudar. Nós temos que buscar essa mudança. E a mudança não é algo para vir como ofensa, mas receber como algo bom. Tudo que tem vida muda. As flores mudam, o tempo muda, as crianças mudam, a economia muda, a temperatura muda, as horas mudam. Semana passada estava muito frio, hoje já está calor. A mudança de novo tempo, um processo.
Muitas vezes aceitamos um decreto maligno como se fosse algo cabal. Olha, é isso e acabou. E nós não esperamos uma mudança ou não buscamos uma mudança. O povo estava ali acomodado. A pior coisa que existe para o ser humano é a acomodação em uma situação ruim. E o povo estava acomodado. Por 16 anos, ninguém reagia, ninguém se levantava, ninguém se juntava para fazer aquilo que Deus tinha trazido eles novamente para a sua terra. Então Deus levanta seu profeta para exortar, dar um estímulo para mudar. Versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. A primeira palavra que Deus fala ao povo é: repensem o caminho que vocês. Repense como vocês estão vivendo. Repense como vocês estão agindo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Pare, pense no caminho que vocês estão seguindo. E ele começa então a descrever a situação que o povo estava vivenciando e nem se apercebia, porque no começo tudo foi bênção. No começo construíram, compraram, venderam, deram, emprestaram, receberam, mas agora começou algo que eles não perceberam. É como a experiência de colocar o sapo. Se você jogar o sapo em uma água fervendo, ele logo pula. Mas se você colocar um sapo na água, acender o fogo e a água for aquecendo lentamente, ele morre cozinhado. Ele não salta. E o diabo faz isso com a gente. Ele nos coloca numa situação que ao princípio parece que tudo está bem, mas a água vai aquecendo. E nós não vamos reagindo, porque vamos nos acostumando à temperatura. E era isso que vinha acontecendo a esse povo. Diz assim, versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9 ele diz: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Deus pergunta. Quando você trouxe para a sua casa, eu assoprei. Muitas vezes a gente joga a culpa no diabo, né? Ah, o diabo está roubando, o diabo está fazendo aquilo, o diabo isso. Muitas vezes não é o diabo, muitas vezes é Deus. E muitas vezes somos nós. Muitas vezes é o nosso caminho que nos leva a decisões erradas. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Frustração, né? Frustração. Espera-se algo bom e quando vai ver é algo muito ruim. Algo muito ruim. A expectativa e a realidade. Quando temos uma expectativa e deparamos com uma realidade. Ontem eu estava assistindo um programa e dei muita risada, porque é um programa de bolos, e as pessoas, então a pessoa que conduz o programa, ela traz um bolo que ela faz ali, um bolo maravilhoso, uma artista, né, de bolos, e as pessoas que estão, os confeiteiros que são candidatos, terão que fazer igual ao bolo dela. E no final tem um quadro humorístico que diz assim: a perspectiva e a realidade. Aí mostra o bolo dela e o bolo das que fizeram, né? Todo mundo queria fazer um bolo igual aquele, mas não tem a capacidade suficiente, não estudou o suficiente, não aprendeu o suficiente. Então é uma expectativa apenas. Às vezes nós temos o povo estava com uma expectativa do quê? Esperaste muito, mas eis que veio ser pouco. Esperávamos muito. E qual foi o resultado? Pouco. E esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu dissipei com um sopro. Por que
causa? Disse o Senhor dos Exércitos. É uma pergunta que Deus faz. Olha, o resultado que você está tendo não é satisfatório. Por quê? Por que causa? O profeta, ele não vem trazer uma palavra para diminuir o povo. Ele vem trazer uma palavra para uma mudança. Olha, vocês estão esperando muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. E o próprio Deus pergunta, por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um está nos seus afazeres. Enquanto cada um está correndo pela sua vaidade, pelo seu eu, pelo aquilo que deseja, esta é a causa. Está chegando o valor na sua casa. Saiba, Deus irá soprar. Deus irá soprar. Ah, mas pastor, pede para abençoar. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Quando algo que é para ser feito e não estamos fazendo, o inimigo tem acesso. Por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Quando? Quando vocês trazem a oferta, os dízimos, os sacrifícios. E oferta e sacrifícios não é dinheiro, é culto, é adoração, é louvor, é estar na casa do Senhor, é glorificar a Deus, é louvar, é santificar. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Mandei vir a seca sobre a terra. Mandei vir. Sabe, esses dias eu estava analisando. Da quarta-feira falei sobre oração. Falei de buscar a Deus. E daí usei até um testemunho do meu irmão. E disse que algo que a nossa geração está fazendo de ruim é não ensinar nossos filhos a ouvir a palavra do sacerdote e dobrar o seu joelho em jejum e oração. É uma geração que não sabe fazer isso. Não sabe por quê? Porque nós não ensinamos. Ou nós não fazemos para que eles aprendam. A igreja, a oração, está se tornando nada para eles. Eles não sabem o que é isso. E eu contava o testemunho que sempre na minha casa que houvesse um problema, minha mãe reunia todos os filhos em oração. Colocava todos de joelhos e orava. E lembro, eu com 6 anos de idade, penso eu que tinha praticamente, não lembro a idade correta, mas quando meu irmão nasceu, eu sou 4 anos mais velho do que ele, então imagino que de 5 para 6 anos, e veio uma notícia ruim no Brasil, paralisia infantil. Foi uma praga no Brasil, uma praga. E o meu irmão, ao sentar em um pinico, ele não levantou mais. A paralisia tomou ele naquele momento. E ali ele começa a chorar, não tinha forças para se levantar. E minha mãe, apavorada com aquela situação, porque já sabia o que era, ela vai ao médico e o médico dá o decreto. É paralisia. Não tem jeito. Todas as crianças estão sofrendo disso. Ela volta para casa e não aceita o decreto. Ela chama todos os seus filhos e põe em oração. Eu lembro desta oração. E lembro do que Deus fez. Meu irmão foi curado pela oração. Na mesma rua que nós morávamos, uma menina, até hoje, ela
advogada, uma pessoa bem, mas usa aparelhos nas pernas. Na mesma rua, porque foi tomada da mesma enfermidade. Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, esquecemos de Deus. Não há oração, não há a busca para orar, não levamos nossos filhos a orar, estamos aceitando como se o decreto fosse para sempre. Olha, essa máscara é para sempre. Eu rejeito usar essa máscara para sempre. Eu rejeito. Não aceito esse mal tomar conta do nosso país. Não aceito vir esse mal sobre nós. Muitas vezes aceitamos decretos malignos como cabal, como se fosse o fim. É isso e acabou. Olha, a partir de agora, ninguém vai mais construir o templo. Esta era a palavra que estava lá. E quais foram as consequências de deixar de fazer aquilo que Deus tinha ordenado? Fome, seca. E muitas vezes não é o inimigo que vem vindo, não. É Deus que está trazendo para que haja um despertamento, para que haja uma mudança. Deus começa a permitir aqui nos príncipes, porque quem veio da Babilônia, os primeiros foram os príncipes. Zorobabel, a semente da Babilônia, o nascido na Babilônia, ele veio com o intuito de restabelecer o culto a Deus. Ciro tinha tomado todos os utensílios do templo, devolvido aos judeus e falado: vai e louve ao seu Deus lá em Jerusalém. Deus usa um homem que não era judeu, que não tinha Deus como seu Deus, usa ele para trazer ânimo aos judeus. Vai lá, volta a servir o teu Deus, reconstrói o templo. Olha, tem madeira, tem aqui tudo que você precisa. Encostaram, empilharam num canto e esqueceram aquilo que Deus tinha ordenado que eles fizessem. Então, Ageu agora, usado por Deus, ele traz um confronto com o povo. Ageu confronta o que estava acontecendo. Ageu, ele começa a confrontar aquilo que estava acontecendo. Olha, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E o pouco que vocês estão colhendo, eu assopro. E vou enviar a seca, e vou enviar necessidades. Isto era o que Deus estava mostrando a eles. Olha, sente um pouco, considerai os vossos caminhos. Considerai o vosso caminho. Não importa de onde você veio, não importa onde você nasceu, algo que nós temos que ter, você precisa ser pioneiro onde Deus te colocar. Tem pessoas que dizem: pastor, eu sou tão fraco, só tem eu na minha casa. Só eu que penso que preciso orar. Você tem que ser pioneiro, começa. Se você não fizer, nunca vai acontecer. Se você se unir aos que estão desanimados, todos irão se desanimar. Todos. Comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Zorobabel não aceitou o templo por fazer, ou a destruição e a miséria de Jerusalém. Zorobabel, ele se sentia muitas vezes sozinho. Quantas vezes ele olhava: Senhor, quando é que eu vou começar a reconstruir esse templo? Lancei os fundamentos. E Deus diz a ele: Zorobabel, não é na tua força. Não é na tua força. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas na nossa força. Quantas vezes a mulher quer trazer o marido na força e não pelo Espírito de Deus? Peça ao Espírito Santo que comece a te dar direcionamento, comece a te ensinar. Você tem que ser o pioneiro em fazer aquilo que Deus tem ordenado. Eu nunca vi o meu pai
orar junto conosco. Nunca vi. Meu pai nunca se converteu, só no final da vida. Mas minha mãe não desistiu por isso. Teve 8 filhos. Nenhum se perdeu. 4 se tornaram pastores. Por causa da oração. Todos prosperaram. Todos. Saímos de uma situação de poucas condições e Deus nos abençoou, Deus nos prosperou. Resultado do quê? De oração, de busca, de aliança com Deus, de fazer aquilo que Deus tem chamado. Você tem que ser pioneiro, não importa se o povo não está fazendo, não importa se a tua família ainda não entendeu, dobra o seu joelho, ora, mostra a sua fé, mostra a sua confiança, e quando Deus responde a sua oração, dá testemunho, fala, olha, Deus deu, Deus respondeu. Tem que ter habilidade de deixar os costumes, a tradição e entrar no novo tempo. Quem era Zorobabel? Semente da Babilônia. O que ele tinha aprendido? Ser escravo. O que ele tinha aprendido? Que mesmo sendo príncipe, nunca iria governar. Que mesmo sendo príncipe, a Babilônia sempre iria fazer dele um escravo. E Deus liberta. Deus tirou da situação que você estava. Para quê? Para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Habilidade para deixar o sistema do cativeiro em que tinha nascido. O nome dele o condenava, gerado na Babilônia. Não permitir que o erro da sua geração venha impactar a sua vida. Ah, mas todas as crianças são assim hoje, pastor. Todas as crianças são assim. Não, faça diferente na sua casa. Seja pioneiro. Mude. Ensine o seu filho de uma forma diferenciada. Chame o seu filho para que ele observe. Eu tenho 65 anos. Nunca esqueci do joelho no chão que minha mãe me ensinou. Nunca me esqueci de como vencer as batalhas familiares. É joelho no chão, é oração, é clamor. Como vencer as pandemias? A minha mãe me ensinou como vencer quando vem o mal sobre uma nação e atinge a sua casa também. A maldade, o sol, a chuva, ela vem sobre todos, né? Vem sobre todos. Nós temos que buscar um escudo que nos protege. Um escudo que nos guarda. Então, sermos pioneiros. Não importa quem está fazendo. Não importa o que pensa o vizinho. Não importa o que pensa o marido, o que pensa a mulher. Você tem que ser pioneiro nessa dedicação, nessa busca. Habilidade para deixar o sistema do cativeiro. O sistema do cativeiro era aceitar. Quando você está cativo, as pessoas dizem o que você faz, as pessoas ordenam como deve ser, as pessoas ordenam como que você pode caminhar. Os governadores estão satisfeitos, porque eles nunca se sentiram tão poderosos como agora. A igreja não abre. O teatro só vai abrir quando eu determinar. Assim, são ditadores, gostaram. Ainda ontem, ouvi uma pessoa falar, eu tenho 3 salas de cinema, 6 meses parada, tenho funcionários, por que eu não posso abrir? Gostaram de colocar o povo num cabresto. Ou nós começamos a nos levantar, porque nós estamos acomodados. Ah, não, por enquanto, graças a Deus, a minha casa tem o meu emprego. Oramos para que muitos não perdessem o emprego. E Deus respondeu a oração. Muitos que aqui frequentam, não perderam seus empregos, porque houve homens e mulheres de oração, de joelho no chão. E Deus proveu, e Deus está guardando. Mas não espere
que Deus, então, venha contra tudo isso. Porque aquilo que é para ser feito, nós não estamos fazendo. Buscar a sua presença, buscar louvar o seu nome. Não permitir que o erro da geração venha impactar a sua vida. Não permitir o erro que tem no mundo venha para dentro da sua casa. Ageu, profeta, trouxe a revelação para quê? Para condenar o povo? Não, para mudar o ânimo. Para mudar o ânimo. E muitas vezes nós falamos assim: olha, Deus, fala comigo. Fala comigo. Eu preciso ouvir Deus falar. E nós corremos de um lado, corremos para o outro, e esperamos que alguém em transe traga uma palavra reveladora. Sabe, eu fico olhando esta passagem e falo assim: o que Deus falou para o povo? Diz aqui que é o profeta. E depois dessa profecia, tudo mudou. Qual foi a palavra revelada que Deus deu nessa passagem? Primeiro revelou o caminho que eles estavam. Olha, o caminho que vocês estão não é bom. Vocês estão esperando muito e colhendo pouco. Eu mandei a seca, eu mandei que não houvesse trigo, não houvesse mosto. Fui eu quem mandei. Não é o diabo, não. Fui eu que mandei. E qual foi a palavra que Deus fala para que houvesse uma mudança? Qual foi a palavra? Se você buscar nessa passagem e não tiver um entendimento espiritual, você fala: mas não falou nada. Porque a gente espera o seguinte, que Ageu fosse usar meia hora. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar uma mulher nova, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Não falou nada disso. A única palavra que Deus coloca na boca de Ageu está no versículo de número 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo. Aí ele vai dizer: eu sou convosco, diz o Senhor. Esta é a profecia. Eu sou convosco. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Essa é a palavra. Sabe, nós queremos muitas coisas. A pessoa, eu não senti muito que era de Deus, não. Por quê? Não sei, ela não tremeu, ela não gemeu, né? Não. Deus não precisa nada disso. Deus te conhece, Ele sabe o teu caminho, e a única palavra que Deus dá, através da boca de Ageu, é essa: eu sou convosco, diz o Senhor. E ponto final. Parou. Não teve mais palavra. Aí vem os resultados dessa palavra. E diz assim: e o Senhor suscitou, o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Diga: perderam medo. Quando Deus está conosco, não importa quem vai vir contra nós. Não importa quem vai se levantar. 16 anos parados. Nenhuma pedra se colocava. Uma palavra muda toda a situação. Uma palavra que você crê, que você recebe. Qual é a palavra? Eu estou convosco. Se Deus está conosco, não há quem possa impedir. Não era os reis da Babilônia, não era o seu exército. Uma que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, foi permissão de Deus. E Deus agora disse: ninguém vai tocar mais. O mal que veio sobre o Brasil, foi permissão de Deus.
Mas se nós não reagirmos em clamar ao nosso Deus, em buscar ao nosso Deus, em fazer a obra que precisa ser feita, ou nós nos acomodamos com isso, e estamos esperando muito, e vamos colher muito pouco. E o pouco que trouxer, poderá ser assoprado. Lembro de 60 dias atrás, nós oramos aqui, havia uma ameaça de entrar gafanhotos no Brasil. Numa quarta-feira à noite aqui, pedi para que levantasse as mãos e repreendesse toda a praga. Graças a Deus, foi repreendida. Mas parou, o diabo não para. O diabo, ele é astuto. Ontem li que novamente há uma ameaça no Mato Grosso. Não pare. Por isso que a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Clame ao Senhor. O povo muitas vezes para e se acomoda. Nós paramos, os profetas param. O Senhor então levantou o espírito. O que fez o Senhor? Levantou o espírito de Zorobabel. Deus não pegou a obra e foi lá fazer. Deus levantou o espírito. Deus vai usar você. Quantos creem nessa palavra? Deus usa os seus homens, as suas mulheres, para entrar nesse confronto, não aceitar. Veja bem, uma palavra paralisou a obra por 16 anos, uma carta, enviaram uma carta ao rei, e por esta carta, 16 anos ficou parado, 16 anos. 16 anos, paralisou toda a obra. Quanto tempo o inimigo tem paralisado os seus negócios? Quanto tempo o inimigo tem paralisado a sua prosperidade? Você aceitou uma palavra de derrota, e nessa palavra de derrota, ele tem trabalhado, e você tem se amedrontado por isso. E cada vez que vem uma palavra contrária, você se amedronta mais. Tenha certeza que quando Zorobabel, ele vai novamente para fazer a obra, possivelmente se levantaram de novo, mas ele não ouviu mais. A diferença é não ouvir mais o inimigo. A diferença é não dar crédito à voz do inimigo. Porque o inimigo, claro, que quando, depois de 16 anos, tinha tido sucesso em parar a obra. Quando ele vê novamente aquele povo animado, eles começam de novo. Mas só que desta vez, eles não deram crédito à palavra do inimigo. Não dar crédito faz a diferença. Não ouvir a voz do inimigo faz toda a diferença. Ser surdo para aquilo que o inimigo fala. Calar a voz do inimigo. Esses dias, a melhor coisa que se faz é desligar a televisão, desligar noticiários contaminados, com uma única intenção. O Senhor então levantou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. Zorobabel recebe a revelação a seu tempo. Recebeu a revelação. Como é que nós vamos vencer tudo isso? Como é que nós vamos sair desta situação? Abra a tua Bíblia, capítulo 2 de Ageu, versículo 4, diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu sou convosco. Ânimo, trabalho.
Deus nunca vai fazer aquilo que nós temos que fazer. A nossa oração é: Senhor, acabe com essa pandemia. Sim, Deus tem agido. Deus tem mostrado que muitas coisas estão por detrás de tudo isso. Que haverá e há condições. Muitas pessoas venceram e estão vencendo. Muitas pessoas. Muitas pessoas venceram e estão vencendo. Estão mostrando que é possível a cura, sim. Que esse mal que eles pensaram que ia dizimar milhões e milhões, caiu por terra. E por que caiu por terra? Por causa da igreja que ora. Por causa da oração. Por causa da resposta da igreja. A intenção era que milhares e milhões de pessoas perdessem a sua vida. Mas as mãos de Deus, pela oração, seguraram o mal. E hoje está se provando que não houve pandemia. Como, pastor, não houve? Não. Se você faz as mortes dos anos passados e as mortes desse ano, não houve um aumento de 100 mil mortes. Houve as mesmas quantidades. Se houve uma pandemia, deveria ter, além do que morre normalmente, mais 100 mil pessoas. Bolsonaro disse logo no começo: vocês vão ver a grande mentira que está por detrás de tudo isso. E quem é mentiroso? O diabo. O diabo. Mas ele fez um mal pior do que a morte: o esfriamento. Há algo que é pior do que perder o corpo: é perder a fé. É perder o desejo de estar na casa do Senhor. É perder o louvor a Deus. É perder a vontade de orar e de buscar, de acreditar no poder de Deus. O inimigo, ele não conseguiu o intento de matar, mas conseguiu intimidar. Zorobabel ficou 16 anos intimidado. 16 anos, por causa de uma calúnia, de uma mentira, de uma carta. A obra ficou paralisada. E a situação veio, a resposta veio. Esperavam muito e conquistaram pouco. E começou a vir o quê? A seca sobre a terra, sobre os montes. Sabe quando vem seca sobre uma terra? Quando a terra está em pecado. Quando a terra está em pecado, seca, seca. Quando a terra não tem oração, quando a terra não tem louvor a Deus, a terra começa a responder com falta de chuva. Quando o povo ora, quando o povo louva a Deus, vem a chuva, chuva de bênção. Então Zorobabel, ele agora é chamado, e Ageu diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esta é a palavra profética: eu sou convosco. Não existe outra profética melhor do que esta. E quando olhamos e falamos: Senhor, e como nós vamos fazer com a área financeira? Ele fala: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Versículo 8 do capítulo 2. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Não tenha dúvida, Deus vai cuidar dos teus negócios. No meio do caos, você fará a diferença. Não tenha dúvida, a igreja não parou. A intenção era parar a igreja não parou, a igreja não tem problema financeiro. E este ano ainda, vamos começar a segunda parte da igreja. Será um grande desafio, porque quando eu olho, o inimigo fala: não, mas caiu, muita gente não está vindo.
Não, o Senhor levantou o nosso espírito e nós vamos vamos começar a segunda parte ainda este ano. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus é quem levanta o ânimo, Deus é quem levanta o espírito. O inimigo só tem uma arma poderosa. Sabe qual é a arma mais poderosa do inimigo? Desânimo. O desânimo. A arma mais poderosa que o inimigo usa é o desânimo. Se entrar desânimo no teu coração, a tua família se perde, os seus negócios se perdem, tudo se perde. Anima-te, esforça-te. E essa palavra, a mesma palavra que é falada a Josué, é falada a Zorobabel. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué. E a mesma palavra é falada a você hoje. Esforça-te, anima-te, não aceite palavras contrárias, não aceite aquilo que o inimigo quer trazer. Ah, o seu negócio vai fechar. Não. 1000 fecharão, 1000 cairão do outro lado, mas tu não serás atingido. Creia nessa palavra, toma posse dessa palavra, esforça-te. Levanta pela manhã e vai continuar. Como nós vamos fazer isso, pastor? Como eu vou continuar com tudo isso? O que Deus faz para um homem que era a semente da Babilônia? Gerado na Babilônia. Só o Espírito de Deus muda. Só o Espírito de Deus muda. Nós éramos homens caídos, desanimados, mas veio sobre nós algo que nos faz diferenciados. Diferenciados. Sou pastor há mais de 30 anos, mas eu era gago, tímido, jamais falava em público, mas eu recebi algo em um dia que mudou minha vida. O que foi? O selo do Espírito Santo. Isso muda qualquer homem. Tira o homem do pó, tira o homem do monturo, tira o homem da timidez, tira o homem de não ser nada e coloca ele assentado com os príncipes da terra. Para que Zorobabel mudasse a sua história. Quem é Zorobabel? Semente da Babilônia. Deus coloca algo nele que vai mudar a sua história. Capítulo 2, versículo 23 diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Seatiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Levanta a tua mão. Deus está colocando um anel de selar nas tuas mãos. Deus está te levantando nesta manhã com um anel de selar. Você tem autoridade. Deus está te dando autoridade para você decretar aos demônios que saiam, a decretar que a tua família não vai ficar preso a uma palavra contrária, a decretar que você vai reconstruir, que você vai levantar. Neste dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Seatiel, diz o Senhor, far-te-ei com um anel de selar. Aquilo que você decretar será lei. Aquilo que você selar será um decreto. Tome posse desta palavra. Seja o pioneiro. Não espere pelos outros. Tome uma decisão. Não volte atrás para ouvir o que aqueles que pararam você continuam falando. Esse é um erro que muitas vezes nós fazemos. Voltar ao passado. Ah, vamos ver o que eles têm para nos dizer. Vamos ver o que está acontecendo. Deus te falou, sai. Sai e não volta mais. Neemias, ele nos dá esse ensinamento. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar para ouvir o que eles têm para dizer.
pare de ouvir o passado. O Senhor, neste dia, te levanta com um anel de selar. Com um anel de selar. Um anel de selar. O filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai, o pai dá uma ordem: troque as suas vestes, vestes sujas, sujas pelo pecado, pela vida que levou, pela fuga, por sair da casa do pai. Ao retornar, o pai o abraça. O abraça. Como estava fedido o filho pródigo. Cuidando de porcos, andando andarilho pelas ruas. Mas quando ele volta, o pai o abraça. Sabe o que proibiram hoje? De abraçar. Não abrace. Porque o abraço cura. O abraço cura. E muitos que ensinaram isso não querem a cura. Um homem fedorento chegando de volta. O pai corre ao seu encontro e o abraça. Troque suas vestes e coloque no seu dedo um anel. Devolução de autoridade. O que a igreja está precisando nesses dias? A devolução da autoridade. A devolução da autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Anima-te, esforça-te. Assim diz o Senhor. Senhor, coloque os selos em nossas mãos, Pai. Coloque o anel de autoridade. Senhor, o que o teu povo que está ouvindo esta palavra, Senhor, abrir a sua boca como decreto. Senhor, assim será. Senhor, se decretarem bênção sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, Senhor, há uma autoridade dada por Ti nesse lugar. Senhor, levanta um povo forte nesse lugar, um povo que não tem medo. Senhor, ainda que não tenha nome o povo, havia ali duas pessoas que eram nomeadas, Zorobabel e Josué. O restante era o povo, mas o povo teve que ser animado. Primeiro o Senhor anima os seus sacerdotes. Anima, Senhor, os levitas. Anima os profetas. Anima, Senhor, os intercessores de oração. Anima, Senhor, a mãe de família. Anima o pai. Anima os filhos. Senhor, começa uma revolução espiritual nesta nação. Começando em mim. Peça ao Senhor que comece uma revolução espiritual. Que comece na tua vida. Semente da Babilônia. Semente do pecado. Davi declara: em pecado gerou minha mãe. Mas o seu nome Davi simboliza o predileto, o escolhido. Deus tem escolhido vocês como um povo eleito, um povo separado. Ore, determine, não pare de orar. Senhor, estamos na tua presença, Pai. Senhor, o inimigo não vai nos calar, o inimigo não vai nos amedrontar, o inimigo não vai nos fazer parar. Senhor, em teu nome nesta manhã, Pai. Senhor, sabendo que o Senhor é o dono da prata e do ouro, Senhor, damos a palavra de reinício, Senhor, de uma grande obra nesse lugar. O Senhor nos trouxe a esse lugar para começarmos uma grande obra. E não vamos parar, vamos continuar. Senhor, de algum lugar, socorro virá. O Senhor é o dono da prata e o Senhor é o dono do ouro. O Senhor dará provisão. Senhor, colocamos, Senhor, nas tuas mãos. Deus é convosco. Amém? Amém.